Bom dia, JR. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, dia. senhor? Bom dia. Tudo bom? Caminhando. Ué, por que a Evelyn saiu? O que aconteceu? Caiu? Vamos lá, vou colocar aqui a minha listinha de chamada para vocês verem aqui comigo. Vamos lá, deixa eu achá-la aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá. Então acompanha aqui comigo, no dia 2. Amanda? Oi, tô aqui. André? Presente. Beatriz Sabino? Presente. Beatriz Xavier? Presente. Brenda? Kaique? Presente. Caroline? Celina? Christian? Evelyn? Ela deve estar voltando. Eu, presente. Gabriela? Petraroia? Giovana Anjos? Presente, Jota. A Giovana ou a Gabriela? Giovana Anjos. Ah, tá, beleza. Giovana Mendonça? Presente. Giovana Sena? Presente. Giovanni Souza? Eu. Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Presente. Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Eu, Jota. Heloísa? Presente. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Igor? Eu. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, Jota. Israel? Jackson? Presente. Jéssica? João Pedro Carvalho? João Vitor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Laura? Presente. Leonardo? Presente. Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Presente. Juan? Matheus Volski? Maurício? Helena? Pedro Augusto? Pro, o Luan tá no chat. Aqui. Pedro Augusto aqui. Beleza. Pedro de Paula? Tá no chat ou não? No chat, o Pedro. Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo? Eu. Pedro Silva Lopes? Não tá no chat, não é? Não, por enquanto não. Rafaela? Sofia? Stephanie? Tiago? Thomas? Vinícius Lopes? Vitor Alexandre? Vitor Brito? Presente.
Alguém perdeu a chamada aqui, turma? Eu acabei de chegar, professora Caroline. Vai lá. Ok, A Celina também, ela tá no chat. ok. Mais alguém? Deixa eu voltar aqui. Para ver uma coisinha, se tem alguém aqui esperando. Opa. Ninguém esperando. Deixa eu ver aqui no chat. Luan, Pedro e Paula, Celina. Beleza. Tá, todo mundo aí. Tô bem. Deixa eu procurar a apostilinha de vocês aqui para nós corrigirmos aqueles exercícios que ficaram lá sobre as reações de eliminação, né? Estão lembrados deles? Sim. Sim, Jota, eu acabei de enviar, tá? Porque eu tinha esquecido. No post 1. Beleza. Espera aí que deu uma travada aqui. Caramba. Opa, onde é que tá? Aqui. Se dá para enxergar a apostila aí, pessoal. Dá sim. Deu sim. Então tá aí na página 37, né? Atividades. Primeiro exercício, né? Represente as reações orgânicas a seguir, identificando seus produtos. Então a primeira aqui é a hidrogenação do but2-eno. Hidrogenação, então, vai ser uma reação de adição nesse alceno. Vai entrar, né? H2. Então, tenho aqui o but2-eno. But aqui com 4 carbonos. No carbono 2, a dupla ligação. O hidrogênio, então, vai entrar lá nos sítios de abertura. A dupla ligação aqui rompe, né, a ligação π. Abre uma entrada para um hidrogênio, outra entrada para outro hidrogênio, e aí eu vou ter a formação de um alcano. Então tá lá o nosso alcano formado, o butano, né? 4 carbonos, só simples ligações, é um alcano. Tranquilo, turma? Tranquilo. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Tem alguém no lobby aqui, Brenda. Espera lá. Aguardando. Pronto, entrou. Deixa eu ver aqui a minha listinha. Voltando lá. Segunda reação aqui, no item B, monobromação do eteno. Monobromação. Então, bromação vai entrar BR2, né? O eteno, então, 2 carbonos com dupla ligação. Vai entrar uma molécula de BR2, quebra a ligação π da dupla, abre um sítio de entrada em um carbono, outro sítio de entrada em outro carbono. Os 2 bromos, então, vão formar aqui um dialeto, né, vicinal. O nome dele, 1,2-dibromoetano. Produto identificado aí. Um dialeto vicinal. Posso ir adiante aqui, turma? Pode. A hidratação do eteno, se vocês acreditam que antigamente não tinha esse negócio de TCC, né? Antigamente tinha lá nas faculdades, lá, universidades, era um projeto, né? Então tinha um projeto químico lá que você precisava projetar uma planta, né, de produção de determinado produto lá da indústria química. Então, meu grupo pegou lá uma planta de produção de etanol a partir de um reator catalítico de leito fixo que fazia a hidratação do eteno para a produção de etanol. Bem bacana. Então, a reação básica que acontece, né, lá dentro daquele reator lá que nós fizemos lá o projeto, e hoje, né, até hoje esse meio de produção do etanol ainda é utilizado, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma oferta lá de etileno, né, derivado do petróleo muito grande. Então, para eles, às vezes, até compensa fabricar etanol a partir dessa matriz.
Para nós não, porque fazemos de cana-de-açúcar, né, que é muito mais barato, muito mais produtivo. Né? Mas numa situação aí de recursos baixos, né, você tem esse caminho petroquímico para obtenção do etanol. Então, está lá o nosso eteno ou etileno, né? Dupla ligação entre dois carbonos. A hidratação, então, entrar uma molécula de água. A molécula de água representa por HOH. E sob condições de temperatura e pressão e catalisador adequados, né? Eu vou abrir aqui 2 sítios, quando quebra a ligação π. Um hidrogênio procura um carbono e a hidroxila vai procurar outro carbono. Não vai ter procura preferencial, né, do hidrogênio por nenhum dos carbonos especificamente, porque eles têm a mesma quantidade de hidrogênios, né? São hidrogenados da mesma forma. Então, eu tenho a formação do etanol. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá adiante. Hidratação do etino. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque o etino, ele é um alcino, né? Eu tenho aqui uma tripla ligação. Então, nessa tripla ligação, eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações π, que podem ser quebradas para receber, né? Para você adicionar alguma espécie química. Então, o que vai acontecer? Rompeu a primeira ligação π, a molécula de água na hidratação, HOH, um hidrogênio vai entrar em um carbono e a hidroxila vai entrar no outro carbono. Reparem agora que eu tenho a formação de um enol, o etenol. A hidroxila está ligada a um carbono insaturado. E nós sabemos que quando eu tenho enol, ele vai entrar em equilíbrio dinâmico, não equilíbrio químico, para converter-se também em aldeído. Nesse caso aqui eu tenho um enol onde a hidroxila está na extremidade da cadeia e poderia formar uma cetona quando a hidroxila do enol estivesse ligada a um carbono secundário. Então, o que vai acontecer? Um hidrogênio vai pular para outro carbono, a dupla ligação vai romper para receber esse outro hidrogênio e aqui vai formar uma dupla ligação no oxigênio. Então, eu vou ter aqui um aldeído, etanol, como produto final. Notem que o aldeído vai ter, né, o grupo funcional carbonila na extremidade da cadeia, que nós chamamos de aldoxila. Então, formação de etanol, um aldeído. Tranquilo, galera? Tranquilo, Jonathan. Opa, deixa eu voltar aqui para minha setinha. O item E, monobromação do metilbut-2-eno. Monobromação, vai acontecer então a entrada de BR2, bromo. O metilbut-2-eno, então ele tem aqui uma cadeia carbônica com 4 carbonos. No carbono 2 tem um grupo metil. E no carbono 2, né, eu tenho a dupla ligação. O que vai acontecer então? A monobromação, uma molécula de BR2, vai então, quando abrir essa dupla ligação, aqui no carbono 2 eu vou ter uma entrada, no carbono 3 outra entrada, um bromo vai se ligar no carbono 2, outro bromo vai se ligar no carbono 3. E eu vou formar aqui um dialetovicinal, de novo, com os halogênios, né, estando vizinhos uns aos outros, né? São vizinhos em carbonos, a localização deles. Nome desse cara, então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 2, 3, dibromo, porque são 2 bromos, e terminação aqui, butano, porque a cadeia carbônica tem 4 carbonos e só simples ligações entre eles. Tranquilo, turma? Sim. Vamos lá adiante. Exercício F, né? Então, aqui, prop 1-eno é um alceno, prop 1-eno,
E você vai fazer uma adição de cloreto de hidrogênio, HCl. Então, o prop 1-eno, ele vai ter aqui a dupla ligação no carbono 1, 3 carbonos na cadeia principal. O cloreto de hidrogênio, então, vai ter a entrada do hidrogênio em um dos carbonos e do cloro em outro carbono. Quando eu romper a ligação π entre os dois carbonos, entre o carbono 1 e 2, eu vou ter a abertura de 2 pontos de entrada. E como eu tenho aqui HCl, o cloreto de hidrogênio, vejam que é uma molécula diatômica, onde os átomos são diferentes entre si. Então eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Preferencialmente, o hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. É a regra de Markov-Nikov. E olhando para a nossa estrutura, eu tenho o carbono 1, que tem 2 hidrogênios, e o carbono 2, que tem 1 hidrogênio. Então, preferencialmente, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, vai procurar a sua turma, ele vai entrar aqui, e o cloro vai entrar no outro, menos hidrogenado. Cl vai entrar no carbono 2. Então, o produto formado, predominantemente, vai ser o 2-cloropropano, um haleto orgânico. Vai formar também 1-cloropropano? Vai, mas a quantidade vai ser muito pequena. Então, regra de Markov-Nikov, não pode esquecer, o hidrogênio entra sempre no carbono mais hidrogenado. Pode ir adiante, turma? Pode sim. Sim. No item G, então eu tenho aqui o 2-metil-but, 2-eno, e eu vou fazer uma adição de brometo de hidrogênio, uma hidroalogenação. O 2-metil-but, 2-eno, então vai ter uma cadeia carbônica com 4 carbonos, but. No carbono 2, uma dupla ligação, 2-eno. E no carbono 2 também vai ter um grupo metil, CH3. Então está aqui, né? O carbono 1, carbono 2, carbono 3. Quando eu fizer a adição de HBr, então, rompe aqui a ligação entre o hidrogênio e o bromo, né? De novo, pessoal, os pontos de entrada que vão acontecer aqui serão no carbono 2, vai abrir aqui, e no carbono 3 vai abrir aqui. A ligação π se rompe e oferece 2 pontos de entrada. O hidrogênio vai procurar qual dos carbonos para entrar? O carbono 2 não tem nenhum hidrogênio. E o carbono 3 tem um hidrogênio. Portanto, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, ele vai procurar o carbono 3. Aqui vai entrar hidrogênio. E o bromo vai procurar o outro carbono, né, que está menos hidrogenado. Ele vai entrar no carbono 2. Bromo. Portanto, o produto predominante, né, vai ter aqui a minha cadeia carbônica, que vai ser a mesma, com 4 carbonos. O bromo vai entrar no carbono 2. Então, o nome desse composto, 2-bromo. E no carbono 2 tem também um grupo metil, 2-metil-butano. Também é um haleto orgânico, né, com uma cadeia carbônica ramificada. Ok, turma? Ok. Temos aqui, no item H, o item H, a adição no but 1-eno com brometo de hidrogênio pela regra de Markov-Nikov. Concorda que nós fizemos aqui em cima, isso aqui já é bem parecido, né? Então, vamos lá. Eu vou ter o but 1-eno, então aqui eu tenho o carbono 1 e o carbono 2. Então, carbono 1, carbono 2. Dupla ligação no carbono 1, 4 carbonos na cadeia, eu vou adicionar HBr. O hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado, porque é a regra de Markov-Nikov nesse caso. Então, o carbono mais hidrogenado é o carbono 1, tem 2 hidrogênios. Então, vem o hidrogênio para o carbono 1, H entra aqui,
E o bromo, né, vai procurar o carbono 2 e vai entrar aqui. Bromo. Produto predominante formado, então, cadeia carbônica aqui com 4 carbonos. No carbono 2 eu tenho um bromo, portanto é o 2-bromo-butano. Aleto orgânico. Ok, turma? Posso ir adiante? Ok, pode ir. Agora, ele quer a adição no but1-eno, mesma molécula anterior, com o brometo de hidrogênio, mas usando a regra de Karash. Então, a regra de Karash é a regra anti-Markovnikov. É um caso especial quando envolve, né, HBr, né, o brometo de hidrogênio, na presença de peróxidos e luz. Então, aí é só fazer o contrário, né? Você vai fazer a regra anti-Markovnikov, nesse caso especial. Então, na abertura da dupla ligação, quando quebra a ligação π, nós vemos que o bromo vai entrar no carbono mais hidrogenado e o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. Caso especial aí na regra de Karash. Então, no carbono 1, eu vou ter o meu bromo, produto 1-bromo-butano. Tudo bem, turma? Tudo bem. Tudo sim, pro. Oi? Então tá, deixa eu seguir aqui. O exercício 2, represente a reação de obtenção do propan-2-ol por meio da hidratação ao alceno correspondente. Então agora ele deu o produto formado e quer saber qual que foi o alceno utilizado para ele. Então se nós olharmos o produto formado, o propan-2-ol, nós vemos que a hidroxila está ligada ao carbono 2, e o hidrogênio que entrou, aqui eu vou colocar CH2, né? Está ligado ao carbono da extremidade, o carbono 1. Então, quer dizer que essa dupla ligação, ela se rompeu exatamente aqui, ó. Foi aqui que a dupla ligação se rompeu, né? Então, quem que é o nosso precursor aqui? É o nosso propeno. Aí, propeno. Porque a ligação π, que está aqui, vai se romper, gerar 2 pontos de entrada. Nessa situação, o hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado, então ele vai entrar aqui, no carbono 1, onde eu tenho 2 hidrogênios. Se ele entrasse nesse outro carbono, dá na mesma, porque a molécula é simétrica, não vai fazer a menor diferença numa ponta ou na outra. E a hidroxila vai procurar o carbono menos hidrogenado, que é o carbono 2. Está aqui, a hidroxila. Portanto, o nosso precursor é o propeno, o alceno correspondente. Tranquilo, turma? Tranquilo. Agora vem aqui o exercício 3. Em relação às reações de adição do brometo de hidrogênio, HBr, ao propeno, represente-as na ausência de peróxido. Nesse caso, então, a regra de Markovnikov vai valer, né? Então, eu tenho aqui o nosso propeno. Vejam que a cadeia principal aqui está aqui, ó. Só que ele deu uma representação aqui, né, utilizando a geometria trigonal plana dos nossos carbonos. Nada muda, continua a mesma coisa. Então, HBr, eu vou ter o rompimento aqui da nossa dupla ligação, vai ter um ponto de entrada em um carbono, outro ponto de entrada em outro carbono. Bem, o hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. Então, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, e esse outro tem só um hidrogênio. Então, aqui, nesse carbono vai entrar o hidrogênio, regra de Markovnikov, e nesse outro vai entrar o bromo. Produto formado, então, 2-bromo-propano. Reparem que a cadeia carbônica ficará com 3 carbonos.
E o bromo vai ter entrado no carbono 2. Então, vejam aqui que eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3. Prop 1-eno. Produto formado, então, 2-bromo-propano. Um haleto orgânico, tá? Regra de Markov-Nikov sendo aplicada aí. Produto predominante. Tranquilo, turma? Tranquilo. Sim. Adiante aqui, agora ele colocou peróxido. Colocou peróxido e luz, né? Vai acontecer a regra de Karashila, vai ser anti-Markov-Nikov. Então, só vai mudar o quê, né? Nesse caso, vai ter uma abertura, né, na ligação π nesse carbono 1 e aqui no carbono 2. Nesse caso, vai ser anti-Markov-Nikov. Eu vou ter o hidrogênio entrando no carbono menos hidrogenado, nessa situação especial. E o bromo vai procurar o carbono mais hidrogenado. Vai ser o contrário. Então, notem que no produto formado, eu tenho na cadeia carbônica a presença do bromo no carbono 1. Então, eu vou obter aqui o 1-bromo-propano. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos aqui adiante. Que tipo de isomeria há entre os produtos obtidos nos itens A e B? Vejam, no item A e B, no item A eu tenho o 2-bromopropano e no item B o 1-bromopropano. O que está mudando entre as duas cadeias carbônicas é a posição, né, em que se encontra o nosso haleto, né, o bromo. Então, como modificou a posição desse haleto, nos carbonos da cadeia, esta é uma isomeria de posição. Tranquilo, turma? Tranquilo, sim. O exercício 4, ele fala: a reação mais característica de um alceno é uma reação de adição, na qual átomos supridos pelo processo formam ligações sigma com os dois átomos ligados por ligação dupla. Nesse processo, uma ligação π é desfeita. Escreva a reação de hidroalogenação do buteno 2. Essa questão é antiga porque ele está escrevendo buteno 2 como se escrevia antigamente, né? O nome correto é but2-eno. Então, o but2-eno vai ser uma cadeia com 4 carbonos e eu vou ter a dupla ligação no carbono 2. Então, aqui eu tenho o carbono 1, aqui eu tenho o carbono 2 e o carbono 3. Quebro a ligação, né, π na dupla, 2 pontos de entrada para ligações sigma. Eu vou ter a entrada, então, de uma hidroalogenação, ou seja, HX. Pode ser esse X quem? Cloro, bromo ou iodo. E aí eu vou pensar, hidrogênio vai entrar em qual dos dois carbonos? No carbono 2 ou no 3? Se nós observarmos o carbono 2, ele tem um hidrogênio, e no carbono 3 ele também tem um hidrogênio. Vai fazer alguma diferença? Não, os dois são hidrogenados da mesma maneira. Então, o bromo hidrogênio pode entrar aqui e o bromo pode entrar aqui. Se fosse o inverso, seria a mesma molécula. Bastaria você girar essa molécula no plano em 180 graus e perceber que se trata da mesma molécula. Continua sendo aqui carbono 1, aqui carbono 2. Né? Então, seria aqui o nosso amigo 2-bromo-butano. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. No caso do bromo, se o X fosse um bromo, né? Poderia ser cloro, poderia ser também iodo. Só não seria o flúor porque ele destruiria a molécula. Mas na indústria consegue-se fazer esse controle para você produzir o teflon, por exemplo. O teflon, ele é um polímero, né, que tem carbono ligado a carbono, e esse é o monômero, né, do teflon, do polímero. Tem várias unidades de carbono ligado a carbono, e aqui eu tenho flúor, aqui eu tenho flúor, e aqui eu tenho flúor,
E aqui eu tenho flúor. Várias unidades dessas ligadas, né? Monômeros como esses ligados numa cadeia enorme. Esse Teflon, então, ele é obtido a partir do eteno. Então, nesse eteno é feita essa reação de adição na entrada de flúor, e também no processo de polimerização. Em nível industrial, isso é feito de maneira controlada, né? Vamos adiante. Exercício 5, na reação de adição de Br2 a um alceno, obtém-se um composto dibromado. Na reação de adição de Br2 a um alcino, pode-se obter um composto tetrabromado. Escreva as reações químicas representativas. Então, se é um alceno, eu tenho como fazer uma adição, né, de Br2. Então, no caso do meu alceno, está aqui, né, o grupo funcional, adição de Br2, eu obtenho um composto dibromado. Um dialeto vicinal. Bromos estão vizinhos. Agora, se eu pego um alcino, eu tenho uma tripla ligação. Eu tenho duas ligações, né, pi, que podem se romper. Rompendo uma primeira ligação pi, entram, então, dois bromos. Uma primeira bromação. Bromo, bromo. E aí, numa segunda bromação, porque eu estou colocando 2 mol de Br2, né, duas moléculas, rompe-se a segunda ligação, pi, e de novo entram 2 bromos. Aí. Então, um composto tetrabromado é o nosso amigo aqui, que está representado aí nessa estrutura. Tranquilo aqui, turma? Sim. Aí ele pergunta aqui no item B, exemplifique um alceno que pela adição de Br2 forma um composto que contém carbono assimétrico. Então tem que ser uma estrutura que tem um carbono assimétrico, que tem os seus 4 ligantes diferentes entre si, partindo então de um alceno. Então nós podemos pegar esse alceno, né? O metilpropeno. No caso do metilpropeno, está aqui a minha cadeia carbônica principal. A dupla ligação está no carbono 1 e eu tenho uma ramificação do tipo metil no carbono 2. Então aqui tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Mas nesse caso, né, não vou pegar, deixa eu apagar isso aqui. A cadeia carbônica escolhida poderia ter sido outra, né? Esta aqui, com 5 carbonos. E aí o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Fazendo então a adição de bromo, BR-BR, essa dupla ligação então vai ser rompida e vai originar a entrada, pontos de entrada para o bromo. Então vejam que eu vou olhar para os carbonos e observar que não preciso me preocupar se eles estão mais hidrogenados ou não, porque eu tenho Br2, bromo e bromo. Então, vai entrar um bromo aqui e vai entrar um bromo aqui. De maneira indiferente, os bromos são iguais. Jota, O produto formado... Oi? a Bia caiu, ela pediu para você aceitar ela, por favor. Ah, tá. Obrigada. O produto formado, então, vai ter essa cadeia carbônica com esses 2 bromos, como eu tinha indicado aqui. E por que vai ter um carbono assimétrico aqui? Porque eu tenho este carbono que possui 4 ligantes diferentes. Primeiro ligante, o bromo. Segundo ligante, um grupo etil. Terceiro ligante é um hidrogênio, que está aqui. Vou colocar ele aqui, hidrogênio. E o quarto ligante, todo esse grupo que está aqui
do lado esquerdo. Ah, mas eu fiz uma outra lá, uma adição com uma outra estrutura que também gerou. Legal, tem várias possibilidades de você fazer um alceno, né? Que quando fizer a bromação, vai gerar uma molécula que tenha carbono quiral. Isso aí é um dos exemplos, né? Tudo bem aqui, turma? Tudo sim. Sim. Deixa eu só dar aqui. Voltando e ampliando. O exercício 6 diz aqui que o eteno é um exemplo de alceno. Ele é produzido por frutos verdes e age em seu amadurecimento. Quando se embrulham bananas em jornal, por exemplo, aprisionando-se o eteno, ocorre um amadurecimento mais rápido das bananas. Isso acontece porque o eteno funciona como um hormônio, né, dentro das estruturas das células da banana. Então, ele, como hormônio, ele acelera os processos enzimáticos, né, que acontecem na conversão de algumas substâncias, alguns alcaloides que você tem lá na banana, e então ele vai favorecer a produção dos açúcares e também vai favorecer, né, a destruição de algumas estruturas que você tem lá nas células das plantas, né, que você tem aquele revestimento da célula à base de carboidratos, né? Aquilo começa a ser quebrado, então ela vai ficando também um pouco mais mole, né, além de doce. Então é um processo de amadurecimento. Ele mostra aqui, então, um composto, né, onde ele vai fazer aqui uma hidrobromação. Vai adicionar HBr. E quer saber qual vai ser a fórmula do produto A formado aqui. Muito bem. Então, se a gente observar nessa estrutura, nós temos aqui a dupla ligação. A presença da dupla ligação está aqui. Então, eu vejo o seguinte, que eu vejo que aqui eu tenho um hidrogênio. E aqui eu tenho um grupo CH3. Então, quando eu fizer a adição de HBr, eu vou abrir uma entrada neste carbono e outra entrada neste carbono. Então, reparem que o hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. Esse carbono tem um hidrogênio. E esse carbono não tem nenhum hidrogênio. Ele está ligado a carbono, carbono e dupla ligação. Então, o hidrogênio vai procurar entrar aqui. E o bromo vai procurar o outro carbono e vai entrar aqui. De forma que o produto final vai ter esta fórmula estrutural. De acordo aqui, pessoal? Sim. E agora ele quer que dê a nomenclatura e o PAC para esse produto, que é o nome do produto formado. Então, para você ter o nome do produto formado, você vai fazer o quê? Tentar abrir essa cadeia, né? De forma que você consiga escrever ela de maneira linear para poder dar o nome. Então, eu vou ver o seguinte aqui. Aqui eu tenho carbono, deixa eu escrever aqui. Tenho carbono aqui, tenho carbono aqui, tenho carbono aqui, carbono aqui, aqui, outro carbono terciário aqui, aqui e aqui. Tenho que pegar uma cadeia principal. A cadeia principal deve conter a maior quantidade de carbonos possível, gerar a maior quantidade de ramificações possível, conter duplas e triplas ligações e também grupos funcionais. Então, vou começar por aqui, mais perto do bromo. Sigo aqui, aqui. Viro para cá para pegar mais carbonos. Sigo aqui. Sigo em frente para pegar mais carbonos. E olha aqui a minha cadeia principal. Então, eu reparo que tem ramificação metil. Aqui, ramificação metil aqui. E aqui eu tenho um grupo de haleto orgânico bromo.
Agora vamos desenhar então aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem outro carbono aqui, né? 7. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, vamos colocar 7 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A numeração vai estar mais próxima aqui do grupo funcional do bromo, então tem esse primeiro carbono, segundo, no terceiro carbono vai ter um bromo e um metil ligado. Então, primeiro, segundo, terceiro carbono. Tirar o switch sem desparafusar. Não conheço nenhum, velho. E aqui eu tenho um CH3. Tá no time? O cara esqueceu de mutar, hein? Não sei, cara. Então, pessoal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 vai ter aqui um outro grupo metil. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, outro grupo metil. E aí eu completo, né, os hidrogênios que estão faltando. Aqui H2. H2. Ligo aqui. Aqui vai ter um H. Aqui H2. E finalmente H3. O nome desse cara, então, a numeração vai começar mais próximo aqui do que é mais importante, né? Eu tenho aqui duas ramificações, considerando o aleto orgânico. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Então, no carbono 3 e no carbono 5 tem dois grupos metil. 3, 5 dimetil. No carbono 3 eu tenho um bromo. Então, 3, 5 dimetil. Né? Tenho aqui o bromo, né? Na verdade, vou colocar aqui a posição do bromo primeiro. 3 bromo, 3, 5 dimetil. E a cadeia carbônica com 7 carbonos, heptano. Então, é o que vai aparecer aqui embaixo. O nomezinho do cara. Deixa eu subir aqui a barrinha. Nome do reagente, então, 3,5-dimetil, 3-hepteno, ou melhor, 3,5-dimetil, hept-3-eno, e o produto, 3-bromo, 3,5-dimetil, heptano. Então, é só você pegar essa cadeia carbônica que está nessa estrutura, né, mostrando aqui as geometrias dos carbonos e colocar de forma linear, que você dá o nome aí facilmente. Tudo bem, turma? Sim. Tudo bem, Jota. Tudo bem. Aqui no exercício 7, ele fala: o propeno é um gás proveniente da indústria do petróleo. Esse gás pode dar origem a várias outras substâncias através de reações químicas. Ele é usado principalmente na fabricação do polipropileno, um dos mais importantes polímeros, né, da atualidade. O PP, por ser um termoplástico, pode sofrer recuperação secundária, podendo ser remoldado e reutilizado, reduzindo os problemas de poluição ambiental provenientes do lixo plástico. Então, todos aqueles brinquedos que vocês veem aí, os xing-lings também, né? Aqueles brinquedos de plástico, né? Plástico predominante desses brinquedos aí é o polipropileno. Complete o esquema inserido no espaço destinado à resposta com a fórmula estrutural e o nome dos principais produtos da reação do propeno com os reagentes indicados. Então, aqui é um quadro, né? Resumo, né? Basicamente. Então, você tem aqui o propeno. Se você fizer uma hidrogenação catalítica com um catalisador metálico de níquel e aquecimento, vai entrar H2, vai formar o propano, um alcano. Só entrou hidrogênio, né? Se você fizer uma halogenação, entrar com Cl2, na presença de tetracloreto de carbono como catalisador, vai entrar dois cloros, né? Um cloro e um carbono, outro cloro e outro carbono, vai formar um dialeto vicinal. Nesse caso, o 1,2-dicloropropano.
Agora você vai fazer uma hidroalogenação, vai entrar com HBr, e o HBr, a gente sabe que quando é o bromo, né? Se você fizer a reação de adição do HBr em condições normais, né, na ausência de luz, por exemplo, você segue a regra de Markov-Nikov, o bromo vai entrar no carbono menos hidrogenado e o hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. Então, você vai formar aqui o 2-bromo-propano. E se você usar luz e presença de peróxidos, essa hidroalogenação vai acontecer pela regra de Karash, né? Regra anti-Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado e o bromo no carbono mais hidrogenado. Vai acontecer o contrário. Portanto, a formação do 1-bromo-propano. Tudo bem, turma? Sim. Tudo bem. Muito bem. As reações de eliminação também nós temos que corrigir aqui. Está aí o exercício 1. Represente as reações orgânicas a seguir, identificando seus produtos. Então, uma desidratação intramolecular do etanol em uma molécula, dentro de uma molécula. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o etanol. A desidratação vai acontecer com a saída da hidroxila e com um dos hidrogênios desse carbono. Então, a combinação de OH com H dentro de uma molécula vai liberar, então, a água e eu vou formar um alceno. É o nosso eteno. Tudo bem, turma? Moleza? Sim. Desidratação intramolecular do propan-2-ol, dentro de uma molécula desse álcool. O propan-2-ol vai ter a sua hidroxila ligada ao carbono 2. Então, quando acontecer a reação de eliminação, veja que eu vou ter a saída da hidroxila e qualquer um dos carbonos vizinhos pode ser o doador de hidrogênio, porque eles têm a mesma quantidade de hidrogênios, né? Olha lá. Então, na presença de ácido sulfúrico como catalisador, temperatura de 170 graus Celsius, eu vou formar o propeno e liberar a molécula de água. Tudo bem, turma? Tudo bem. Tudo certo. Desidratação intramolecular do pentan-2-ol, em uma molécula do pentan-2-ol. Então, aqui, vamos observar o que vai acontecer. Pentan-2-ol, eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos, e aqui eu tenho carbono 1, e aqui eu tenho carbono 2. E agora, reparem que eu tenho possibilidades de saída de hidrogênio tanto do carbono 3 quanto do carbono 1, para se combinarem com a hidroxila. Na prática, vão sair tanto do carbono 1 quanto do carbono 3 os hidrogênios, né, para a formação da dupla ligação. Só que, preferencialmente, eu terei a saída do hidrogênio do carbono, que vai ser o carbono menos hidrogenado. Então, reparem, eu tenho esse carbono 2, que vai sair hidroxila, e tem o carbono 3, que tem 2 hidrogênios, e o carbono 1, que tem 3 hidrogênios. Então, eu vou pensar no sentido contrário lá do Markov-Nikov. Se o hidrogênio entra no mais hidrogenado, ele sai do menos hidrogenado. Então, tá lá, a regra de Zeisfeld, lembra dela? Então, é daqui que vai sair o meu hidrogênio. Então, esse hidrogênio sai daqui, molécula de água se combina aqui, dupla ligação vai se formar entre o carbono 2 e 3. Então, vejam a dupla ligação se formando entre o carbono 2 e 3, a formação do pente-2-eno em maior proporção, e, é claro, vai se formar o pente-1-eno, né, em menor proporção. Nesse caso, o hidrogênio saindo, né, do carbono mais hidrogenado, mas a quantidade que vai se formar dele é muito menor. E Ô, a molécula de JR. água ligada.
Oi. O Guilherme caiu, ele pediu pra você aceitar ele de novo. O Guilherme? É, Espera só um pouquinho. obrigada. Nada. Pessoal, eu vou dar uma parada por aqui para vocês descansarem um pouquinho. Na próxima aula eu retorno para terminar essas correções aqui, beleza? Beleza. Beleza. Alguma dúvida aí por enquanto? Nenhuma. Nenhuma. Beleza, então, pessoal, um abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, Jota. Até. Tchau, tchau. Um abração, tchau. Tchau, tchau, Jota. Falou, tchau.